Bom dia, gente. Mais uma vez aqui, que a paz do Senhor venha estar sobre a vida de vocês. É mais um momento que vamos aqui meditar na Santa Palavra. Sei que a vida do ser humano é muito corrida, mas eu já corri tanto na minha vida e não cheguei a lugar nenhum. Uma coisa que eu aprendi é pautar a minha vida na Palavra, é meditar na Palavra, porque a Palavra tem a segurança que eu e você precisamos. O tema da live hoje é um tema muito interessante, é um tema que vai ser muito favorável para o seu dia a dia. Tá lá, coloquei um temazinho lá. Quando a gente resolve um problema, a gente se torna a solução na vida de outro, ou seja a solução na vida do seu próximo. Você vai entender essa questão de você ser solução na vida do seu próximo. Você precisa ser uma pessoa que não venha a ser esquecida. Você precisa se tornar uma pessoa em que você venha a ser lembrada. E sempre foi assim nesse mundo. Você só é lembrado pelaquilo que você consegue resolver. Se você resolve poucas coisas, você vai ser pouco lembrado. Se você resolve muitas coisas, se você é uma pessoa que tem uma estrutura para colocar grandes demandas na sua vida e venha conseguir ser solução para algumas pessoas nessas grandes demandas, com certeza você vai ser muito solicitado, com certeza você vai ser muito lembrado, com certeza você vai ser muito recompensado. E hoje essa live ela é para você que está se perguntando o porquê que você não consegue nem sair do lugar no âmbito espiritual e nem no âmbito natural, que é o da terra, no âmbito da vida, seja família, seja profissional, seja consigo mesmo. Essa live hoje é para te dar um start, para que você venha sair do seu local, da sua zona de estagnação. Mas para não ficar nas minhas palavras, hoje eu quero falar de um homem que marcou a sua história, um homem que foi tão incisivo em ser solução na vida do outro, que até hoje nós falamos dele, que é Davi. Davi era um garoto que cuidava lá das ovelhas do seu pai. Um garoto que não tinha muito relacionamento com seus irmãos. Um garoto em que a Bíblia relata em alguns momentos que não estava sempre sentado à mesa, fazendo as suas refeições com sua família. Um garoto que cuidava das ovelhas do seu pai. Ou seja, um garoto que raramente estava em comunhão com seus irmãos, em comunhão na mesa ali fazendo as suas refeições. Um garoto que estava sempre trabalhando. Um garoto que vivia isolado cuidando das ovelhas de seu pai. Era apenas um menino, mas um menino que tinha decisão. Um menino em que Papai do Céu escolheu desde o ventre da sua mãe para ser colocado como um homem importante naquela época, como um homem como coluna naquela época. E Davi em algum momento atende um chamado de seu pai para levar lanche para os seus irmãos. E Davi, um homem obediente, segue a ordenança de seu pai, onde a gente entra aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Hoje, essa palavra vai ser algo incisivo e decisivo na sua vida. Você aí que está com aquela questão que você não consegue resolver na sua vida, uma situação que você não consegue sair, essa palavra hoje é para você. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu, o gigante, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é esse, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar o Deus vivo de Israel? Ou seja, quando ele fala quem é esse incircunciso, quem é esse que não tem aliança com Deus? Porque naquela época, para você ter aliança com Deus, você tinha que participar da incircuncisão. Você tinha que ser circuncidado para você fazer parte do clã de Deus, vamos falar assim. E Golias não fazia parte daquela situação, ele não era circuncidado. Então, Davi aqui fala, quem é esse? Ele não é nada. Então, para Davi, ele não significava nada. E interessante que Davi faz uma pergunta que, depois que você ler um pouquinho antes, as pessoas vão falar assim,
Quem derrotar esse gigante casará com a filha do rei e ficará rico, e toda a sua família ficará livres de imposto. Esse é o começo dessa mensagem que você precisa ser intencional na sua vida, ok? Aqui, antes de Davi entrar naquela batalha, ele faz uma pergunta: o que irá ganhar? O que vai acontecer com o homem que enfrentar tal demanda? Às vezes, nós precisamos separar as nossas demandas. Existem demandas que você vai ajudar, existem demandas que você vai resolver, que são demandas que a Bíblia fala o seguinte: aquilo que você fizer para os seus semelhantes, espere em Deus. Essas demandas são demandas que as recompensas vão vir do reino, ok? Demandas que você faz por caridade, demandas que você faz por pessoas que não vão conseguir te retribuir com nada. Mas isso aqui é para a vida. Isso é para a vida. Quando eu coloquei lá que você na live, que você tem que ser solução para a vida do seu próximo, a vida sempre foi assim. Numa empresa é assim, numa família é assim, no reino é assim. Quanto mais coisas você consegue resolver, mais você é valorizado. Quanto mais coisas você consegue resolver, mais você é requisitado. E quando você é valorizado e você é requisitado, começa a vir riquezas sobre a sua vida. Começa a terra a lhe entregar coisas que nessa terra é importante, que outras pessoas começam a correr e não alcançam. Só alcançam a riqueza, só conseguem alcançar os benefícios dessa terra. Primeiro eu vou falar da terra, quem está disposto a resolver grandes demandas. Então você que fica fugindo aí de problema, você que fica fugindo de resolver demandas, como você vai conseguir alçar novos voos se você não resolve nada? Se você não é solução para a vida de ninguém? Como você vai conseguir sair dessa zona de estagnação da sua vida se você não é uma pessoa que resolve grandes demandas na sua empresa? Você foge das situações adversas. Na sua empresa você foge daquilo que ninguém quer resolver. Você fala: eu não vou resolver essa questão, isso não é para mim, isso não faz parte do meu trabalho, isso não faz parte do meu dia a dia. Preste atenção, Davi aqui também não fazia parte dele ser um guerreiro. Davi cuidava de ovelhas. Então, mas Davi era uma pessoa proativa. Quando nós somos proativos, quando vamos além daquilo que combinamos com o nosso próximo, quando vamos além daquilo que combinamos com o nosso patrão, quando vamos além daquilo que combinamos com o nosso cliente, quando vamos além daquilo que combinamos com o nosso funcionário, nós passamos a ser enxergado como uma pessoa proativa, uma pessoa de governo, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que se coloca para ser solução. A palavra solução, o cara que inventou a lâmpada, olha aí, esse cara é falado até hoje. Quem inventou o carro, o avião? Quando você é a solução para a vida de alguém, acontece duas coisas com você. Você passa a eternizar o seu nome e você passa a obter as riquezas dessa terra. É isso que Davi perguntou aqui. E falam com ele: ó, quem resolver essa questão, quem resolver essa grande situação, esse grande desconforto que está acontecendo aqui em Israel, que Golias está afrontando o nosso povo, quem resolver essa situação vai casar com a filha do rei, vai ficar rico e também vai chegar, a sua família não vai ser isenta de impostos. Olha só uma atitude. Davi poderia muito bem, naquela situação: essa guerra não é para mim. Vou voltar para minha casa, continuar cuidando das ovelhinhas de meu pai. Mas ali, Davi viu uma oportunidade de sair daquela situação que ele estava. Entenda o que eu vou falar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Mas Davi era um garoto que vivia isolado cuidando das ovelhas. Era um homem obediente a seu pai.
quero eu conjecturar que ele tinha muitas frustrações. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu para ficar isolado. Davi com certeza tinha lá tinha saudade, ele tinha vontade de sentar com seus irmãos, de partilhar com seus irmãos. Tendo em vista que naquela época não tinha todas as distrações que existe hoje. Antigamente não tinha telefone, não tinha televisão. A distração era sentar numa mesa, jantar, almoçar, conversar, falar do que sonhou, falar do seu dia a dia. Essa era a distração, era a comunhão que se tinha antigamente. Então Davi não participava disso. Quero eu aqui conjecturar que Davi era um cara que tinha lá suas necessidades familiares. Quero eu conjecturar que Davi já estava cansado de viver aquelas demandas diárias, cuidando das ovelhas de seu pai, e afastado, isolado. Porque quando ele pergunta, quero eu conjecturar aqui, que ali Davi vê uma oportunidade de subir mais um patamar da sua vida. E quando ele pergunta, quem é esse incircunciso, para o gigante Golias, naquele momento ele estava falando, eu conheço o meu Deus, isso daí eu resolvo. Gente, você tem que ser intencional na sua vida. Nem toda guerra que você vai entrar, ok? Tem guerras que você vai entrar que não combinam com você, que não condiz com você. Tem guerra que você vai entrar que não condiz com o seu destino. Essa guerra de Davi foi uma guerra endereçada por Deus, que condizia com o destino dele de ser rei, que estava no seu ambiente profético, que estava no seu caminho da promessa. Você tem que ser uma pessoa que tem que avaliar aquilo que está aparecendo na sua vida para você resolver. Não é você saindo como um Zé faz tudo. Não estou falando isso. É ser intencional nas questões que você precisa resolver. A Bíblia fala que a minha obrigação, a sua obrigação é ajudar o nosso próximo. É ajudar a viúva, o órfão e o necessitado. É uma obrigação dessas pessoas. A recompensa vem do céu. Mas tem situações da vida que a recompensa vem da terra. E nesse momento, Davi passa por isso. Ele vê uma recompensa terrena. Ele vê algo visível nas suas mãos. Ele vê algo palpável. Era só ele vencer o gigante. Era só ele matar o gigante. Que ele casaria com a filha do rei. Que ele ficaria rico de um dia para o outro. E ele isentaria toda a sua família dos tributos reais. Como se encontra você na sua vida hoje? Você está no embate? No embate como Davi estava? Você está com uma grande demanda para resolver? Está pensando em fugir? Está pensando em recuar? Não fuja, não recua. Seja a solução nessa demanda. Irmão Bruno, está muito difícil. Davi não vai na força dele. Davi vai, ele fala aqui que ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Seja uma pessoa diferenciada. Seja uma pessoa única nessa terra. Seja uma pessoa de governo. Não seja uma pessoa influenciada por pessoas. Seja uma pessoa influenciada por Deus. Seja uma pessoa influenciada pela palavra. A palavra tem a influência certa para que você venha governar nessa terra. A palavra tem a influência certa para que você venha enfrentar e vencer os gigantes dessa terra que se levantam contra a vida do seu próximo, que se você resolvendo, vai trazer grandes demandas, vai trazer grandes riquezas para a sua vida. Foi aquilo que aconteceu na vida de Davi. Aqui Davi está falando explicitamente sobre riqueza, sobre posses terrenas. Aqui primeiro ele fala que ele não suporta ver um filisteu afrontando o Deus dele. Primeiro ele vai defender o nome do Senhor, ele vai defender a honra de Deus. Depois ele entende que ele resolvendo a honra de Deus, sobra os despojos, que é a riqueza. É o que a Bíblia fala. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais na vida de Davi, quando a Bíblia fala, busca primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais o reino coloca. Aqui Davi buscou o reino, defendendo Deus na terra, naquela situação. As demais foi casar com a filha do rei, ficar rico e livrar a família, isentar a família dos cargos, isentar a família dos tributos reais
que eram os impostos daquela época. Como você se encontra na sua vida hoje? Você está nesse momento, nesse embate? Davi não era ninguém até aquele momento. Davi era uma pessoa que cuidava somente de ovelhas e tocava lá para Saul a sua harpa. Mas naquele dia que acontece lá, que se aparece um grande problema, que ninguém queria resolver, que as pessoas estavam fugindo, uma grande demanda que para todos em Israel era impossível resolver, Davi vê uma oportunidade de sair lá do meio das ovelhas. Davi vê uma oportunidade de sair do isolamento. Davi vê uma oportunidade de sair do esquecimento. Davi vê uma oportunidade de sair do mesmo lugar em que ele iria todos os dias. Um lugar em que ele não era lembrado. Mas naquele momento, Davi vê uma oportunidade em que ele seria lembrado. Versículo 37 diz assim, ó: E disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, o Senhor seja contigo. Isso aqui é muito importante para a sua vida. Nesse momento, Davi se coloca em posição e fala para o rei: Eu vou enfrentar o gigante Golias. E Saul dá a ordem da liberação. Mas Saul coloca uma condição. É isso que você não pode permitir na sua vida. Olha a condição que Saul coloca para que Davi fosse chegar e enfrentar Golias. E Saul vestiu a Davi de sua veste, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Isso é muito importante. Nesse momento, Saul tenta colocar a sua armadura em Davi. Davi não estava habituado com aquela ferramenta. Gente, não copie ninguém. Seja você nessa terra. Você tem algo único que Deus colocou em você. Você tem algo único que vai florescer o seu governo. Você tem algo único que vai florescer a sua liderança. Você tem algo único que vai florescer a sua capacidade de solucionar certas questões que ninguém consegue resolver. Você tem algo único para ser um solucionador na vida de pessoas. Preste atenção. Aqui, Davi veste uma armadura, mas ele não estava habituado com aquela ferramenta. Se você ler um pouquinho mais à frente, e Davi fala aqui, ó: o seu servo venceu o urso, venceu o leão. Diante de qualquer questão da sua vida, você tem que trazer à memória as suas experiências. É o seu currículo. Você tem que colocar o seu currículo na frente daquilo que você está resolvendo. Se você acordou hoje com um grande problema na sua vida, pare, mentalize, olhe para trás, veja as guerras que você já venceu. Se alimente daquilo que você já resolveu. Se alimente daquilo em que Deus lhe deu escape lá atrás. Davi estava se alimentando daquilo que ele resolvia no pasto, que era enfrentar o urso, que era enfrentar o leão. Mas Saul tenta lhe colocar uma roupa que não era de Davi. Davi não estava habituado com espada, com armadura. Davi estava habituado com estilingue. Um estilingue que lançava pedra. Essa era a arma de Davi. Parecia uma ferramenta muito inocente, uma ferramenta muito incapaz para derrubar um gigante. Mas a expertise de Davi estava naquele estilingue. Qual é a sua expertise? Não permita que as situações da vida venham a dizer que a sua ferramenta, o seu jeito de solucionar coisas é inferior aos outros de outras pessoas. Não permita isso. Deus, se você é uma pessoa que é governante, se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, como Davi tinha, aquilo que está em suas mãos, a ferramenta que você tem lutado, que você tem andado com ela, é a mesma ferramenta que você vai ser solução na vida das pessoas. Não decida mudar o seu jeito, não escolha ser igual a outras pessoas. Cada um nasceu com um dom, cada um veio com uma ferramenta. E a ferramenta que você tem
ela é decisiva para que você venha conseguir ser notado. A ferramenta que você tem na sua mão, o seu jeito, a sua forma de falar, seu jeito de andar, aquilo que Deus colocou na sua vida, isso vai virar um aferidor de medidas para que você venha estender, alargar a sua métrica, para que você venha alargar a sua zona de governo, para que você venha se lançar um pouco mais à frente daquilo que está se colocando sobre a sua vida. Talvez seja aí a sua falha. Você está tentando ser como o outro. Você vê alguém na internet e você tenta copiar. Não copie. Todos os grandes homens da terra que são lembrados, homens que criaram grandes invenções, eles foram eles mesmos. E se você reparar, na época, eles foram caluniados. Na época, riram dele. Imagina um homem falar que ia criar uma lâmpada. Como na época ele foi desacreditado. Como na época ele foi vaiado. Mas o homem que insistiu, o homem que imperou, um homem que foi solução para a sua sociedade, aí até hoje ele é lembrado. Um homem que quis inventar um avião. Um homem que numa roda falou em um certo momento que eu vou inventar um avião e nós vamos voar. Imagina as pessoas naquela época falando sobre o grande aviador, que ele ia inventar um avião. Riam da cara dele, mas até hoje ele é lembrado. E a solução dele nos leva de um país para outro país. A solução do homem que inventou um avião nos torna mais rápidos em resolver nossas demandas. O que você está resolvendo hoje no seu dia a dia? Qual tipo de solução que você é no seu trabalho? Qual tipo de solução que você é na sua família? Qual tipo de solução que você é no seu bairro, na sua cidade? Qual tipo de solução que você é na sua igreja? Qual tipo de solução que você é no reino? O reino investe em pessoas que decidem. O reino investe em pessoas que se lancem. O reino investe em pessoas que estão aptas para resolver questões dessa terra. Questões que vêm num momento assolar outras pessoas. Não fujam. Tem pessoas que vivem fugindo de transtorno, fugindo de resolver coisas. E às vezes, isso daí é um atender da sua oração para com Deus. É Deus atendendo as suas orações, colocando demandas na sua vida, e quando coloca uma demanda para você resolver, você não resolve, você sai. E nessa sua saída, você abre outra oportunidade para outra pessoa resolver e tomar o seu governo. Foi assim com Davi. Se naquele momento Davi resolve não enfrentar o gigante, a única responsabilidade de Davi naquele momento era levar o lanche para os seus irmãos. Essa foi a ordem de seu pai. Vai levar o lanche para os seus irmãos. Algo pequeno, algo frágil, algo sem valor. Mas aí, Davi chegando lá, ele começa a ver uma situação que está agregada de valor. Uma oportunidade que está atrelada a valores. Davi foi uma pessoa que soube aproveitar a oportunidade. E como você se encontra hoje na sua vida? Desperdiçando a oportunidade? Como você se encontra hoje em realizar pedidos? Você levaria lanche para os seus irmãos? Um pedido simples que o pai ordenou que Davi fizesse. Davi primeiro foi obediente. Na obediência de Davi, o céu libera. Na obediência de Davi, em levar um simples lanche, em fazer um pequeno favor, em fazer algo muito efêmero, na obediência dele, o céu abre uma porta. O céu abre a porta de Davi ser um guerreiro. O céu abre uma porta de Davi casar. O céu abre uma porta de Davi ser rico. O céu abre uma porta de Davi livrar a família de encargos e de impostos. Olha como uma atitude de Davi ecoou tanto, não só na vida dele, mas ecoou também na vida de toda a sua família. Seus irmãos, seu pai, ninguém mais pagou imposto. Ninguém mais teve a obrigação de ser da imposição de pagar tributos para o reinado. Porque Davi decidiu ser solução na vida de todo Israel, solução na vida de sua família. Naquele dia, Davi não volta mais a cuidar das ovelhas.
Naquele dia, Davi não volta mais para a solução. Daquele dia em diante, a casa de Davi passou a ser a casa de Saul. Naquele dia, a filha de Saul passou a ser a esposa de Davi. Naquele dia, Davi passou a ser rico. Naquele dia, Davi passou a ter servos. Naquele dia, os seus irmãos a sua família começou a ter um olhar diferenciado para Davi. Você que fica reclamando que a sua família não te dá atenção, que você não é reconhecido, o que você tem feito? Você tem sido solução? O que você tem resolvido? Gente, a vida, ela é injusta. A vida não é justa. Na vida, você tem que fazer um grande acerto para que você venha a ser enxergado. Espaço de governo, ele vem para todos, mas não é para todos. Espaços de governo são espaços únicos, espaço que foi endereçado para pessoas valentes, pessoas ousadas, pessoas que insistem em ser solução na vida de outra pessoa, pessoas que não fogem da dificuldade, pessoas que enxergam uma oportunidade naquele caos, pessoas que se perguntam não por quê, mas a pergunta é: para que eu estou vivendo isso? Qual o propósito que eu estou vivendo essa situação? Davi fez essa pergunta: vim trazer um lanche para os meus irmãos. Para que isso está acontecendo agora? Para que essa notícia do gigante chegou ao meu coração? Vou perguntar. Não custa nada eu perguntar. E ele obtém a informação. Queria ficar rico. Queria casar. A oportunidade perfeita de sair da tutela de seu pai, mas sair com honra, sair com respeito, sair honrado. Davi não saiu da casa do pai de qualquer jeito. Davi não saiu fugido. Davi não saiu em rebeldia. Pelo contrário. Davi sai com honra. Além de honra, ainda agrega valor na família de seu pai. Ainda agrega valor nos seus irmãos. Agora era indiscutível. Os irmãos, o seu pai, tinha a obrigação de olhar para Davi diferente. Querendo ou não, Davi se torna uma referência. Querendo ou não, Davi se torna algo único, se torna uma única pessoa naquela família. Querendo ou não, aquela família tem que reconhecer que Davi era uma pessoa escolhida. Querendo ou não, aquela família tem que se submeter que agora Davi não é qualquer pessoa. É aquele que resolveu um grande problema, é aquele que resolveu uma grande demanda, é aquele que resolveu em matar aquele que afrontava o nome de Deus vivo, aquele que encurralava todo Israel. Davi resolve. E naquele momento, o nome de Davi não só fica naquele reino, mas passa a ecoar em outros reinados. Naquele momento, o nome de Davi começa a ecoar em outras aldeias. É isso que Deus quer para a sua vida hoje. Deus quer perpetuar o seu nome. Deus quer levar o seu nome a grandes nações. Deus quer pegar o seu nome e soprar ele para outros ambientes. Mas como você tem se comportado à adversidade dessa terra? Você é aquela pessoa que fala: eu só vou resolver aquilo que me compete? Se Davi fizesse isso, estaria sempre cuidando de ovelhas. Se Davi se recuasse daquela situação, não seria Davi. Se ele fizesse isso, eu não estaria falando dele nesse momento. Não estaríamos eu e você aprendendo com a atitude de Davi. Porque o ser humano tem a tendência de ser egoísta. O ser humano tem a tendência de fugir das coisas. O ser humano está sempre em busca da sua zona de conforto. O ser humano está sempre em busca daquilo que te dá prazer. Entenda uma coisa, isso é para a sua vida. Tudo que dá prazer custa. Tudo que dá prazer gasta. Tudo que dá prazer demanda de tempo. E para você ter prazer nessa vida, você tem que gastar tempo, você tem que gastar energia. Tudo que dá prazer, você vai ter que lutar, vai ter que guerrear, você vai ter que ser uma pessoa diferenciada. Já se perguntou quem é você? Perguntou para si mesmo quem é você? O que você está fazendo na Terra? Como você está fazendo na Terra? Bom dia, Valda, Deus te abençoe. Já se perguntou?
Você precisa ser uma pessoa diferenciada. Você nasceu para isso. Irmão Bruno, eu não nasci, eu sou tão assim inferiorizado, eu passei por tantas coisas. As pessoas diferenciadas nessa terra são as pessoas que mais sofrem. Que isso, irmão Bruno? É porque a vida coloca tanto jugo, coloca tanta coisa na vida de algumas pessoas que são escolhidas, porque a vida não quer deixar aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus para governar se levantar. Era tão forte isso na vida de Davi, que esconder Davi era melhor, era mais fácil. Não era a família, não era seu pai que tentou esconder. A vida, o inimigo, tentou colocar Davi num ambiente em que ele não era enxergado. Mas Deus é extraordinário. Em algum momento, Deus leva Davi para aquele ambiente de confronto. Um ambiente em que eu e você a gente não gosta de problema. Não é isso? A gente fala assim, estou correndo de problema. Mas é no problema que tem a solução da sua vida. É nas agruras dessa vida que tem lá o momento da sua ascensão. É nos problemas que está ali a sua oportunidade de crescer. A vida é assim, a regra da vida é assim. Quando alguém precisar de alguma coisa, seja o primeiro a levantar a mão. Opa, eu posso resolver. Seja na sua empresa, na sua casa. Isso é clássico. Você que é pai e mãe, tem 2 filhos. Um filho está sempre resolvendo as suas demandas. Um filho está sempre com você ali, obediente, resolvendo tudo, sendo solução. Você não impede aquele filho, ele já faz aquilo que ele viu lá que estava em falta. O que você vai fazer com esse filho? E o outro, que vive fugindo das responsabilidades? E o outro, que não demonstra nenhum tipo de solução? O que você vai fazer com o outro filho? A gente usa essa métrica na nossa casa. Na nossa casa, a gente usa a métrica da meritocracia, do merecimento. Nós usamos essa métrica na nossa casa. Quem resolve muito, é muito enxergado. Quem resolve pouco, é pouco enxergado. Já viu aquela mãe que dá mais atenção àquele que é inferiorizado? E o pai fica cobrando, a mãe vai lá e dá mais atenção a ele, porque a mãe percebeu que aquela pessoa, que aquele filho não veio para governar. Isso é clássico acontecer em família. E já viu aquele que é o mais velho, que é cobrado, que é imposto? Aquele dali que é o mais velho, quando ele entende que ele veio para governar, ele passa, sai do vitimismo, se coloca como governo, como coluna naquela casa e passa a ser um cara diferenciado. E quando cresce, ele é notado. Assim é nossas vidas. Nós sofremos porque não seguimos os códigos da Bíblia. Nós sofremos porque abandonamos os princípios da Bíblia. Nós sofremos porque não praticamos os conselhos que Papai do Céu colocou na Santa Palavra. Com certeza, se você fizer uma mudança de mente hoje, mudar, fazer a metanoia na sua vida, dar uma parada, refletir de quantos problemas você fugiu. Eu não estou falando aqui para você entrar em guerras que não vão trazer frutos. Não é isso. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte: existem guerras que não são para você guerrear. Existem guerras que são endereçadas do maligno. Quais são essas guerras, Bruno? Guerras que você vê ali que tem frutos que vão te levar para o buraco. Cabe você analisar. Naquele momento, Davi analisa que aquela guerra é uma guerra que iria frutificar. Você não vai entrar em qualquer guerra, mas ser solução para a vida do seu próximo. Se você vê que está no seu governo, está ao seu alcance, você precisa ser. Davi, ele só foi solução, só enfrentou o gigante porque lá atrás ele teve experiência. Eu não estou falando também aqui para você se enfiar em qualquer questão na sua vida. Você precisa analisar. Precisa ser uma pessoa que venha pensar naquilo que você está se enfiando. Deus criou o ser humano para governar. Lá no início da criação,
Deus coloca o ser humano para subjugar a terra. Subjugar a terra. Você nasceu para escravizar a terra, não o ser humano. Você nasceu para ser senhor da terra. Ou seja, já foi lhe dado um dom de avaliação. Já foi lhe dado um dom para você entender e discernir o que você tem que fazer no seu dia a dia. Essa obrigação é sua. O céu reage às nossas ações. Quando temos ações de ser um solucionador de problema, o céu gosta disso. O céu conta com você. Deus, quando vê que você é uma pessoa que não foge de nada, uma pessoa que não sucumbe, uma pessoa que não se entrega aos desafios dessa vida, uma pessoa que não se entrega o peso que a vida está colocando sobre si, Deus começa a colocar investimento sobre a minha vida e sobre a sua vida. Seja uma pessoa interessante. Tem um ditado na vida que fala que aquele que não é visto não é lembrado. Você só é visto quando você consegue resolver grandes demandas. Você só fica na mente das pessoas quando você consegue resolver coisas. Entenda uma coisa, aquilo que lhe falta está na mão de outra pessoa. E isso que lhe falta só vai vir na sua mão se você começar a startar corações. Irmão Bruno, startar corações, startar corações. Como que se starta um coração, irmão Bruno? Resolvendo demandas de outras pessoas, sendo solução. É assim que você vai startar corações. Mas tenha uma mente avalista, seja um cara avaliador para entender que hoje no mundo tem muitas pessoas aproveitadoras. Seja um líder para você entender aquilo que você está enfrentando. Você não vai se enfiar também em qualquer problema. Você vai avaliar o que você está resolvendo. Você vai avaliar aquela demanda. Você vai fazer como Davi fez. Fazer uma avaliação daquilo que está sendo colocado no seu caminho. Fez uma avaliação, entendeu que vale a pena resolver, entendeu que a recompensa é grande, você vai ser um solucionador daquela questão, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu bairro, na sua cidade. Você vai ser uma pessoa que você vai resolver para você ser lembrada na mente e no coração das pessoas. A Bíblia é assim. Nós somos assim. Quando você fala que você tem um amigo e eu falo, é seu amigo mesmo? Você você puxa logo a lembrança. Ele é meu amigo porque ele fez isso, isso, isso por mim lá atrás. Essa pessoa me ajudou demais. Ou seja, gente, a vida, o aferidor da vida é utilidade. Você é uma pessoa útil. Só tem valor nessa vida aquilo que é útil. Você na sua casa, pensa comigo, você guarda coisas que não são úteis para você? Tem as exceções e pessoas que acumulam. Mas na grande maioria, quando a gente vê alguma coisa que não tem serventia, nós fazemos o quê? Descartamos. Tiramos da nossa vida. Assim somos nós. Se eu e você formos pessoas inúteis, pessoas que não têm serventia, a vida vai jogando a gente mais para o final da fila. É assim que acontece no dia a dia. Pessoas que não são úteis são pessoas que vão sendo colocadas no final da fila. Todo jovem que vai no quartel ser alistado começa a perguntar a utilidade. Você faz o quê? Começa a perguntar a utilidade de cada um. E a partir da utilidade vai acontecendo a separação. Aquele que não sabe fazer nada vai ser separado para capinar. Quem não resolve nada para ninguém, essa pessoa passa a ser um carregador de peso, passa a levar carga. É assim que acontece. As pessoas que não são solução para outras pessoas vão ficar com as piores coisas dessa vida. As piores demandas dessa vida são colocadas para pessoas que não governam. Pessoas que não entendem, pessoas que não sabem resolver grandes demandas, são as pessoas que vão fazer as piores tarefas nessa vida. Vê se a vida não é assim. A vida é sobre isso. A vida é sobre demandas. A vida é sobre aquilo que você consegue
resolver. Então, a partir de hoje, seja uma pessoa proativa na vida do seu irmão, seja uma pessoa proativa no seu trabalho, seja uma pessoa proativa na sua igreja, seja uma pessoa proativa na sua família, seja uma pessoa proativa aonde você mora, aonde você reside, na sua cidade, aonde você estiver, seja proativo. Só tenha o seguinte pensamento: avalie o cenário, avalie aquilo que você vai resolver, avalie as guerras que você vai entrar. Avalie primeiro, senta, avalie e veja aquilo que você vai enfrentar. Perceba, entenda se aquilo está no escopo da sua vida. Vê se aquilo que está se apresentando, se você tem estrutura para resolver. Porque se você entender que você não tem estrutura para resolver aquela questão, aquilo que está se apresentando pode vir como um mal na sua vida. Davi fez isso. Davi primeiro procurou entender todo o cenário e buscou na sua mente as ferramentas que ele tinha para resolver. E Davi tinha experiência. Ele foi na sua mente e entendeu: eu tenho experiência para resolver essa demanda. Então Davi, naquele momento, se achou capacitado para resolver na sua humanidade, mas ele entendia que não poderia ir sem Deus. Davi entendia que o seguinte: para me resolver essa demanda, vai ter que ser igual o urso, vai ter que ser igual o leão. Eu preciso ir em nome do Senhor dos Exércitos. E para terminar essa live, quando Davi vai enfrentar o grande gigante Golias, ele fala em nome do Senhor dos Exércitos. Sem Deus, nada poderemos fazer. Sem Deus, a gente não consegue resolver nada nessa vida. Essa é a minha linha de fé. É Deus que te dá sabedoria, força, vigor e estratégia. E para terminar, a Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força. Naquele momento, Davi não confiou na sua tiradeira, não confiou no seu estilingue. Era apenas uma ferramenta que ele tinha, era apenas a arma diária que ele tinha para lutar. Mas ele fala que ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, e ele fala para Golias: hoje mesmo, o meu Deus, o Senhor dos Exércitos, vai me dar a sua cabeça. Davi tinha convicção. Ele junta a ação da tiradeira e une a sua fé. E unindo essas duas coisas, naquele dia, Davi se torna a pessoa mais falada no reino, até do que o próprio rei. O homem que venceu Golias, o homem que tirou a vergonha do povo de Israel, o homem que calou aquela afronta do grande gigante Golias. Davi, seja uma pessoa proativa. Que o Papai do Céu abençoe o dia de hoje da sua vida. Espero de verdade que essa palavra não tenha só ecoado no seu coração, mas ela tenha encontrado raiz, e que a partir de hoje seja intencional. Saiu da sua casa, é guerra. Saiu da sua casa, seja intencional. Saiu da sua casa, você está indo para conquistar. Você está indo para chegar a viabilizar recursos para a sua vida espiritual, para a sua vida material. E quando eu falo sair da sua casa, é quando você entra numa internet para trabalhar, num telefone. Quando você sai da sua zona de conforto para conquistar, seja intencional. Sendo intencional, se fidelizando com Deus, tudo que você colocar à sua mão, você vai conseguir ser solução para seu irmão. Que o Papai do Céu abençoe grandiosamente sua sexta-feira. Dê um final de semana abençoado para você. E na segunda-feira eu estarei aqui às 7h30 da manhã, como de costume, para todos que ficam entrando e saindo. Nós estamos aqui toda semana, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, trazendo uma palavra abençoada, uma palavra de renovo para a sua vida. Como de costume, vamos terminar essa live com uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse espaço de tempo na internet, esse espaço de fala, esse espaço de oportunidade de replicar, ó Pai, a sua mensagem, que é a sua palavra. Abençoe todos os meus irmãos, ó Pai, que participaram dessa live. Abençoe aqueles que entraram rapidamente e saíram, ó Pai. Toma nas tuas santas mãos. Senhor, dá um final de semana abençoado para cada um. Dá sabedoria para cada um, dá intrepidez para cada um.
Que cada um no seu particular, ó Pai, venha estar, Senhor Deus, vinculado ao Senhor. Que cada um no seu particular, ó Pai, venha estar conectado com o reino, ó Pai. Senhor, que cada demanda que a vida colocar sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor venha dar robustez, ó Pai, fé, sabedoria e inteligência, para que cada um venha resolver as suas questões no casamento, na família, suas questões no dia a dia, suas questões ministeriais, suas questões pessoais, ó Pai. Abençoa os meus irmãos, ó Pai. É o que eu lhe peço, pelo poder do nome de Jesus. Eu profetizo um dia abençoado. Eu profetizo um final de semana de paz na sua vida. Sigo aqui orando por você. Deus te abençoe. Um abraço. Tenha um bom final de semana, uma excelente sexta-feira.